E ela está acompanhando bem de perto essa atuação do Eduardo Bolsonaro lá nos Estados Unidos e que está rendendo essas sanções, inclusive, aqui ao Brasil, né? E o quanto a gente tem aí feito as contas e as análises de quanto isso ainda vai afetar o nosso país. Vamos lá, Mari, bom dia para você, seja bem-vinda ao nosso programa. Bom dia, Fabiola. Bom dia, Josias, e a todo mundo que está com a gente. É isso mesmo. É possível, inclusive, viu, Fabiola, que eles voltem a Washington essa semana, talvez já a partir de amanhã, porque existe aí uma expectativa de que haja uma nova rodada de punições ao Brasil ainda essa semana. A expectativa tanto do governo quanto dos bolsonaristas é que as sanções não tenham terminado na sexta-feira, né? Quando a gente viu a revogação dos vistos dos ministros do Supremo Tribunal Federal e do Procurador-Geral Paulo Gonet, como eu trouxe na própria sexta-feira, embora o Departamento de Estado não confirme oficialmente, né, Fabiola, quais são os nomes para além do Alexandre de Moraes e fale apenas em aliados da corte, a gente sabe que são no total 8 ministros, né, do Supremo, ficaram de fora só Nunes Marques, Fux e Mendonça. Os demais estão aí também punidos junto com Moraes. Mas a expectativa é que talvez Moraes ainda venha a sofrer a sanção da chamada Lei Magnitsky, né? Que é essa sanção financeira, enfim, que é vista aí como uma camisa de força financeira, e o próprio governo já precificou isso de alguma maneira, já está esperando que esse anúncio seja feito ainda essa semana, muito porque vê, Fabio, os diplomatas que têm atuado aqui, né, especialmente aqui em Washington, me diziam esse fim de semana que eles percebem o Trump convencido da narrativa bolsonarista, e mais do que isso, como se ele tivesse encarado como uma questão pessoal mesmo, a história do Bolsonaro no Brasil, numa identificação bastante simbiótica com o que ele próprio passou, né? E nesse sentido, a própria entrevista do presidente Lula, mencionando que se fosse no Brasil, e se Trump fizesse o Capitólio no Brasil, provavelmente também estaria preso, isso bate num lugar muito específico ali para a Casa Branca, que é a ideia de que o Trump seria ele próprio um perseguido político, portanto, esse espelho em que ele se coloca como Bolsonaro seria perfeito, né? Uma identificação total, enfim, eles que tiveram o mesmo comportamento durante a pandemia, que acusaram as urnas eletrônicas sem prova, enfim, que seguiram um roteiro muito parecido de uso de redes sociais, que são populistas de direita, né, desse movimento aí muito alimentado pelo próprio Steve Bannon e o Olavo de Carvalho, enfim, tem muitas semelhanças, inclusive essa agora, né? Portanto, a expectativa do governo brasileiro é que possa, inclusive, espiralar para uma coisa fora de controle mesmo, para muito além de sanções, enfim, pontuais aí a um ministro ou outro, mas para uma crise sem nenhum precedente das relações bilaterais. Nesse sentido, o Eduardo é visto como uma figura central nessa articulação e não existe, ele mesmo me disse, nenhuma possibilidade dele ir embora dos Estados Unidos nesse momento, até porque seria preso no Brasil, acredita ele, né? Chegando, ele acredita que já seria preso, e ele mesmo me disse que a estratégia dele seria usar a estratégia Chiquinho Brasão, de manter o seu mandato, né? O Chiquinho Brasão, a gente lembra aí, mandante suposto mandante, né? Tá aí em processo de julgamento, o caso em que ele teria sido mandante do assassinato da Marielle Franco, era deputado, foi preso, e preso, claro, não podia sessões da Câmara, e coube à Câmara aí a decisão de a mesa diretora sobre caçar ou não caçar. Então, o Eduardo Bolsonaro quer jogar para o Hugo Mota esse problema. É ele quem vai ter que definir, muito provavelmente, se Eduardo Bolsonaro vai ou não perder o mandato. E é claro que o Eduardo joga com as sanções, inclusive em relação às duas casas, né, Fabiola? A gente lembra que o Rodrigo Pacheco, quando era presidente do Senado, estava na lista para também ter o visto cassado. Nada impede que essa estratégia seja usada de novo agora com o Hugo Mota e Alcolumbre, viu, Fabiola?